Pela graça de Deus, temos diante de nós um novo dia, mais uma oportunidade de recomeçar, fortalecidos pela fé e guiados por sua palavra. Antes de começarmos a oração, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados na palavra de Deus que está em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos em um mundo onde os olhos naturais nos mostram limitações, crises, diagnósticos e incertezas. Mas a palavra de Deus nos chama a viver por algo muito maior: a fé. Fé que nos faz enxergar além da dor, além da falta, além da espera. Fé que abre os nossos olhos espirituais para contemplar o que os olhos humanos não conseguem ver, o agir silencioso, poderoso e fiel do nosso Deus. Hoje vamos clamar juntos: Senhor, abre os nossos olhos espirituais, que possamos confiar não no que sentimos ou vemos, mas naquilo que o Senhor prometeu. Que esta oração seja uma fonte de paz para a sua alma e uma luz nos momentos de incerteza. Agora respire fundo, concentre-se na presença do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amoroso e cheio de misericórdia, nós te agradecemos profundamente por este dia. Obrigado por nos dar vida, por renovar a tua graça sobre nós e por nos permitir estar diante da tua presença. Obrigado porque, mesmo sem merecermos, o Senhor continua fiel, sustentando-nos com amor, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Senhor, assim como diz na tua palavra, ensina-nos a ver com os olhos da fé. Em um mundo tão visual, onde somos bombardeados por imagens de medo, crise, dor e desesperança, nós declaramos que escolhemos viver pela fé e não pelo que vemos. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, como fizeste com o servo de Eliseu, quando ele passou a ver os exércitos celestiais ao redor, prontos para lutar em favor do teu povo. Nós cremos, ó Deus, que há muito mais do que aquilo que os nossos olhos naturais podem perceber. Pai, quantas vezes nos sentimos cercados por problemas, diagnósticos difíceis, contas que não fecham, relacionamentos quebrados, sonhos adiados. E nessas horas, o que vemos parece gritar mais alto do que a tua promessa. Mas hoje, Senhor, nós nos agarramos à tua palavra e dizemos: nós cremos no invisível, cremos no sobrenatural, cremos no impossível. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Por isso, mesmo que os nossos olhos vejam deserto, escolhemos declarar: há fontes escondidas. Mesmo que vejamos portas fechadas, cremos que o Senhor é aquele que abre caminhos onde não há. Assim como a tua palavra diz em João 20:29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queremos fazer parte dos que não precisam ver para confiar. Queremos ser como Abraão, que creu contra a esperança, mesmo quando tudo dizia que era impossível. Queremos ser como Moisés, que preferiu seguir o invisível Deus do que os prazeres visíveis do Egito. Queremos ser como Pedro, que caminhou sobre as águas, enquanto manteve os olhos fixos em ti, Jesus. Senhor, fortalece a nossa fé para não nos guiarmos pelas circunstâncias, que possamos te buscar mesmo quando o céu parecer silencioso, que sejamos fiéis mesmo nos dias cinzentos, que a nossa confiança não dependa do que temos ou sentimos, mas da convicção de que tu és Deus e continuas no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ensina-nos a declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Que essa seja a nossa canção nos vales e nos desertos, que aprendamos a ver as promessas mesmo quando a realidade parece negá-las, que tenhamos a coragem de esperar o teu tempo, mesmo que o nosso relógio diga que já passou. Espírito Santo, pedimos que renoves em nós a esperança,
Que teu sopro de vida venha sobre os sonhos que já deixamos morrer, sobre os projetos que arquivamos, sobre as áreas onde já não vemos saída. Sopra fé onde há incredulidade, sopra visão onde há cegueira espiritual, sopra confiança onde há medo. Pai amado, que possamos ser como os heróis da fé que caminharam sem ver, mas chegaram. Que assim como José, possamos crer que mesmo os buracos da vida nos conduzem ao propósito. Que como Ana, não deixemos de orar, ainda que tudo diga não. Que como Noé, sigamos construindo, mesmo sem chuva, crendo na promessa. Assim como a tua palavra diz em 2 Coríntios 4:18, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor, tira de nós o foco no passageiro e nos ensina a buscar o eterno. Dá-nos discernimento espiritual para enxergar além do imediato, além do físico, além do raso. Senhor, levanta um povo que crê no sobrenatural, que caminha por fé, que olha com os olhos do coração, que não precisa de sinais para crer, mas que crê e por isso verá os sinais. Um povo que não desiste na primeira tempestade, porque sabe que Jesus está no barco. Um povo que ora com convicção, que adora com entendimento, que espera com paciência, porque conhece o caráter do Deus em quem confia. E mesmo quando parecer escuro demais, Senhor, dá-nos a visão da fé. Quando a resposta demorar, ensina-nos a confiar em Tua soberania. Quando o milagre parecer distante, ajuda-nos a lembrar de quem Tu és. Que a nossa fé não seja movida por vistas, mas por promessas. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando. Mesmo quando não entendemos, o Teu plano está em andamento. Mesmo quando tudo parece silencioso, a Tua mão está movendo os céus em nosso favor. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes deixamos que a visão natural nos dominasse. Confessamos que, em diversas situações, demos mais ouvidos ao que os nossos olhos viam do que a Tua voz. Permitimos que as circunstâncias nos paralisassem, que o medo nos impedisse de crer, que a dúvida sufocasse a esperança. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que escolhemos caminhar por vista e não por fé. Quantas vezes nos deixamos vencer pela ansiedade, pelo desânimo, pela incredulidade? Quantas vezes olhamos para o vento como Pedro e começamos a afundar, esquecendo que Jesus está conosco? Ó Deus, quantas vezes desistimos antes do tempo, porque não conseguimos enxergar além da dor? Mas hoje, humildemente te pedimos, tem misericórdia de nós, assim como a Tua palavra diz em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós abrimos o nosso coração e entregamos diante de Ti toda incredulidade, toda hesitação, toda desobediência que nasceu da nossa visão limitada. Limpa-nos, Senhor. Purifica a nossa mente, renova os nossos pensamentos e transforma o nosso olhar. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que murmuramos ao invés de confiar, por cada pensamento que desonrou a Tua fidelidade, por cada decisão precipitada que tomamos por medo de esperar, por cada noite em que a angústia tomou o lugar da oração, por cada dia em que permitimos que a escuridão nos cegasse para o Teu propósito. Hoje entregamos diante do Teu altar os nossos fardos, aqueles que ninguém vê, mas que pesam em nossa alma. Entregamos o medo do futuro, a culpa do passado, a insegurança que insiste em nos prender. Entregamos as dúvidas que tentam apagar a chama da fé. E declaramos, não queremos mais viver dominados pelo que sentimos ou vemos. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito e pela verdade da Tua palavra. Pai, ajuda-nos a nos lembrar de que somos filhos amados, perdoados pelo sangue de Jesus. Que não há condenação para os que estão em Cristo. Que a graça nos alcança mesmo quando falhamos. Que o Teu amor é maior que os nossos erros.
que a tua misericórdia se renova a cada manhã, e que a fé que o Senhor deseja de nós não nasce da perfeição, mas da dependência. Assim como a tua palavra diz em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Nós clamamos, cria em nós, Senhor, um coração que vê com os teus olhos, um coração que não se prende às aparências, mas que discerne o teu mover. Um coração que ama a tua vontade, mesmo quando ela nos confronta. Um coração que te segue, mesmo sem ver o caminho completo. Renova em nós, Senhor, a fé pura, a esperança viva, a confiança inabalável. Não queremos mais carregar o peso do medo, da culpa, da incredulidade. Queremos viver livres, leves, cheios do teu Espírito. Sabemos que não somos dignos por nós mesmos, mas confiamos na obra redentora de Cristo, que nos limpa, nos levanta e nos dá um novo começo. Senhor, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, que possamos te ver mesmo na dor, te ouvir mesmo no silêncio, te adorar mesmo nas lutas. Que a nossa fé cresça no vale, floresça no deserto, brilhe na escuridão. Porque a fé verdadeira não depende do que se vê, mas da certeza de que tu és o Deus que nunca falha. Por isso, hoje entregamos os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos medos. E te pedimos, transforma nossa mente, fortalece nosso espírito e guia nossos passos. Pai amado, oramos não apenas por nós, mas também por aqueles que amamos, por aqueles que caminham ao nosso lado e por tantos que cruzam nosso caminho em silêncio, carregando fardos que só o Senhor conhece. Intercedemos com fé, crendo no invisível, orando por aquilo que ainda não vemos, mas que o nosso coração crê. Senhor, começa em nossos lares, abençoa nossas famílias, que os lares sejam fortalecidos pela fé, sustentados pela tua graça, guiados pelo teu amor. Restaura os relacionamentos que foram feridos, renova o diálogo onde houve silêncio, reacende o carinho onde houve frieza. Que os filhos vejam nos pais o reflexo do teu caráter e que os pais tenham sabedoria e paciência para conduzir seus filhos nos teus caminhos. Toca, Senhor, os casamentos. Onde há desgaste, renova. Onde há mágoas, cura. Onde há distância, aproxima. Que maridos e esposas voltem a olhar um para o outro com fé e esperança, crendo que o Senhor ainda pode restaurar aquilo que parecia perdido. Assim como a tua palavra diz em Efésios 5:25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Senhor, que este amor se torne real e prático no dia a dia. Oramos também, Senhor, pelos que sofrem enfermidades. Tu és o Deus que cura, e nada é impossível para ti. Estende tuas mãos de poder sobre aqueles que estão hospitalizados, debilitados ou lutando contra doenças crônicas. Alivia a dor, fortalece o espírito, traz consolo e restauração. Que a fé seja maior que o diagnóstico e que a esperança supere qualquer laudo médico. Cura, Senhor, com teu toque sobrenatural. Visita os lares agora, toca cada corpo e alma com o teu bálsamo de cura. Pai amado, intercedemos pelos que enfrentam vícios e prisões invisíveis. Ó Senhor, liberta os que estão presos nas correntes da dependência química, da mentira, do orgulho, do materialismo. Rompe grilhões espirituais, quebra cadeias que paralisam vidas. Que a tua libertação seja completa, trazendo uma nova identidade, um novo caminho, um novo propósito. Assim como a tua palavra declara em João 8:36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Que esta liberdade se manifeste agora. Oramos também pelos nossos idosos, pelos aposentados, por aqueles que já caminharam longas estradas e hoje enfrentam o tempo com cansaço ou solidão. Que o Senhor renove o vigor físico e espiritual.
que traga alegria aos seus dias e os envolva com cuidado e honra. Que se sintam úteis, amados e abençoados, que a sabedoria deles seja ouvida pelas novas gerações e que eles vejam o fruto de suas orações e sementes de fé. Pai, intercedemos por aqueles que enfrentam batalhas emocionais ou espirituais. Muitos estão cercados pela ansiedade, oprimidos pela depressão, sufocados pela culpa ou pela baixa autoestima. Há tantos que choram sozinhos, que se sentem abandonados, rejeitados, sem rumo ou identidade. Senhor, visita esses corações agora. Declaro cura para a alma ferida, consolo para o espírito abatido, libertação para quem está preso em mentiras do inimigo. Para quem vive em solidão, seja a companhia. Para quem sente vergonha, seja a dignidade restaurada. Para quem não vê sentido, revela o teu propósito. Para quem vive em crise de fé, reacende a chama. Que cada um desses filhos e filhas teus possam ver com os olhos da fé o futuro que o Senhor ainda tem preparado. Que cada lágrima seja recolhida por ti e que nenhuma dor seja em vão. Senhor, clamamos também pelas nações, pelo Brasil, por aqueles que governam, pelos líderes que tomam decisões que afetam milhões. Pai, traz paz onde há guerra, justiça onde há opressão, sabedoria onde há confusão. Levanta governantes íntegros, transforma estruturas corrompidas e faz com que a tua vontade prevaleça em todas as áreas da sociedade. Intervém com tua mão poderosa sobre os rumos da história, pois cremos que tu és o Senhor sobre tudo e todos. Oramos pela unidade da igreja, Senhor. Que os teus filhos e filhas estejam unidos em amor, não em competição. Que o corpo de Cristo se fortaleça na comunhão, na fidelidade à palavra, na pureza da doutrina e na prática do amor. Que não haja divisões, mas cooperação, respeito e reverência. Que a tua noiva se prepare com santidade, vivendo a tua verdade e manifestando o teu reino com poder e compaixão. Pai amado, oramos com todo o nosso coração por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Que a luz do Evangelho brilhe nos lugares mais sombrios, que corações endurecidos sejam quebrantados, que portas se abram, que missionários sejam enviados, que vidas sejam alcançadas pelo teu amor. Usa-nos, Senhor. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, proclamadores das boas novas, espelhos da tua graça. Dá-nos compaixão pelos perdidos, coragem para testemunhar e fé para semear, mesmo sem ver os frutos de imediato. Assim como a tua palavra diz em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós obedecemos este chamado, intercedemos com fé, e mesmo que não vejamos agora, cremos no mover invisível do teu Espírito. Sabemos que a oração do justo é poderosa e eficaz e por isso descansamos em ti. Pai amado, nosso provedor fiel, nosso pastor que nada nos deixa faltar, reconhecemos que todas as coisas boas vêm das tuas mãos. Tu és aquele que sustenta, que alimenta, que abre portas onde não há saída, que provê quando não vemos saída alguma. Senhor, também queremos entregar a ti as nossas finanças, os nossos trabalhos, nossos negócios, nossos sonhos profissionais e tudo o que está relacionado à nossa vida financeira. Senhor, começamos te agradecendo pela provisão diária, pelo alimento na mesa, pelo teto que nos abriga, pelo calçado em nossos pés. Obrigado pelas oportunidades que já tivemos e pelas que ainda virão. Obrigado pelos momentos difíceis que nos ensinaram a confiar e esperar em ti. Obrigado pelos milagres que já vivemos e pelos que ainda não vimos, mas que cremos, pois vivemos pela fé e não pelo que vemos. Tua palavra declara em Filipenses 4:19: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E é com essa certeza que oramos, crendo que nada nos faltará.
Senhor, muitos de nós enfrentamos instabilidades financeiras, contas acumuladas, dívidas que nos tiram a paz, salários que não cobrem as despesas, pressões que roubam o sono. Mas hoje, com os olhos da fé, declaramos que essa realidade não define nosso futuro. Declaramos que o Senhor é Deus de provisão abundante e que onde há escassez, haverá multiplicação. Onde há vergonha, virá honra. Onde há portas fechadas, surgirão caminhos abertos pelo teu poder. Pai, dá-nos sabedoria para administrar bem os recursos que nos são confiados. Ensina-nos a sermos fiéis no pouco para recebermos o muito. Retira de nós toda a impulsividade, ansiedade e decisões precipitadas. Concede-nos discernimento para economizar, planejar, investir com prudência e, acima de tudo, confiar em Ti, que és o dono do ouro e da prata. Que sejamos diligentes como formigas, sábios como mordomos fiéis, generosos como filhos de um Deus que não retém o bem. Assim como a Tua palavra diz em Provérbios 3:9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que aprendamos a Te honrar com tudo o que temos, confiando que ao colocar o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que estão desempregados. Tu conheces cada currículo enviado, cada entrevista feita, cada lágrima derramada em silêncio. Abre portas, Senhor. Levanta oportunidades. Move corações. Cria vagas que nem existem ainda. Conecta talentos com os lugares certos. Dá ânimo para continuar tentando e graça para esperar o tempo certo. Que esses teus filhos não vejam apenas o momento presente, mas creiam no que tu estás preparando. Aqueles que estão empregados, Pai, que encontrem estabilidade e propósito. Livra do ambiente tóxico, das injustiças, das sobrecargas e das perseguições. Dá ânimo nas tarefas repetitivas, visão para crescer e sabedoria para servir com excelência. Que sejam reconhecidos, promovidos e valorizados. Que haja crescimento profissional e espiritual onde estiverem plantados. Oramos ainda pelos que empreendem, pelos donos de empresas, microempresários, autônomos e todos que enfrentam os desafios de manter um negócio nos dias difíceis. Senhor, dá estratégias do céu, revela direções que só o Senhor pode dar. Livra de alianças perigosas, de investimentos errados, de parcerias nocivas. Abre portas de favor, envia clientes fiéis, sustenta com provisão sobrenatural. Que haja prosperidade com propósito, sucesso com humildade e lucro com generosidade. Tua palavra nos lembra em Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá força para adquirir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Sabemos que toda capacidade vem de Ti, e por isso pedimos, dá-nos forças, criatividade, coragem e fé. Que não nos falte ousadia para tentar o novo, nem submissão para ouvir Tua voz. Senhor, que a nossa vida financeira esteja alinhada com os princípios do Teu reino. Que sejamos generosos com os necessitados, justos com nossos compromissos e gratos em toda situação. Que nossa confiança não esteja no salário, no cliente, na empresa, mas em Ti, nosso Deus fiel. Mesmo quando a conta está no vermelho, declaramos: o Senhor proverá. Para aqueles que estão lutando contra dívidas, dá estratégias para quitação, sabedoria para renegociação e oportunidades de reconstrução. Que aprendam a recomeçar com dignidade, sem condenação, sem medo, com paz no coração. Que todo espírito de miséria, descontrole e ganância seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que haja libertação financeira e transformação de mentalidade.
Pai, abençoa também os estudantes, estagiários e aqueles que estão em fase de formação ou transição de carreira. Que não haja confusão sobre o chamado, mas direção clara vinda do Senhor. Que cada passo profissional seja guiado por Ti com propósito eterno e impacto real. Senhor, Te agradecemos. Ainda que não vejamos hoje o resultado, nós cremos. Vivemos por fé e não pelo que os boletos dizem, nem pelo que o saldo bancário mostra, nem pelas notícias da economia. Cremos que o Senhor é maior que qualquer crise, que seremos bênção onde pisarmos, assim como a Tua palavra declara em Salmos 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Cremos nisso e descansamos em Ti. Pai amado, proclamamos as Tuas promessas sobre nossas vidas. Proclamamos que somos mais do que vencedores, porque a Tua palavra afirma em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E mesmo que a batalha esteja difícil, já vemos pela fé a vitória se manifestando. Declaramos que quando tudo parecer escuro, a Tua luz brilhará. Quando a dúvida tentar invadir o coração, a fé prevalecerá. Quando o desânimo bater à porta, o Espírito Santo nos lembrará que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, declaramos com ousadia que os Teus planos são maiores que os nossos medos, que a Tua vontade é perfeita mesmo quando não conseguimos entendê-la, e que Tua presença nos basta, como diz a Tua palavra em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é com essa certeza que vivemos, oramos e nos movemos. Declaramos que não seremos guiados por notícias negativas, por relatórios humanos ou por expectativas terrenas. Seremos guiados pela Tua voz, pelo Teu Espírito e pelas Tuas promessas eternas. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Tu és a rocha que não se abala. Tu és o Deus que não muda. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, cremos nas Tuas promessas. Assim como está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós cremos nesses planos, mesmo quando o presente parece incerto. Declaramos que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os celeiros estejam vazios, nós nos alegraremos em Ti, o Deus da nossa salvação. Porque, como disse o profeta em Abacuque 3:17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Declaramos que nossa fé será inabalável, mesmo em tempos difíceis, que nossa visão será espiritual, mesmo quando tudo ao nosso redor clamar pelo contrário, que nossos pés estarão firmes, mesmo em meio a ventos fortes, porque não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, proclamamos que veremos com os olhos da fé aquilo que ainda não se manifestou. Declaramos que as promessas que Tu fizeste não cairão por terra. Declaramos que nada impedirá os Teus planos, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, ouça a nossa oração. Com o coração rendido e o espírito fortalecido, finalizamos esta oração confiando plenamente na Tua fidelidade, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que ouve e responde, mesmo quando o silêncio parece gritar mais alto. Sabemos que Tu estás presente, mesmo quando não conseguimos ver com os olhos naturais, porque não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Vivemos pela fé que emana do Teu Espírito e pela certeza que a Tua palavra nos dá. Senhor,
Há momentos em que tudo parece escuro, situações em que a dor se instala, em que as respostas não chegam e as portas continuam fechadas. Mas mesmo nesses dias, escolhemos ver com os olhos da fé. Escolhemos confiar que o invisível é mais real do que aquilo que os nossos olhos naturais conseguem captar. Escolhemos esperar com paciência no Senhor, porque aqueles que esperam em Ti jamais serão confundidos. Pai amado, se existe alguém ouvindo esta oração com o coração aflito, que o Teu Espírito Santo traga paz agora. Que esta pessoa sinta a Tua presença invadir o ambiente onde está, trazendo leveza, esperança, descanso e renovo. Que a fé desperte dentro de cada um, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, que ela cresça, floresça e frutifique. Encoraja, ó Pai, aquele que se sente fraco, fortalece a fé do que está cansado, renova o ânimo do que já quase desistiu. Levanta os olhos daquele que só tem olhado para o chão e mostra, com amor, que há um céu aberto sobre ele, que há promessas de vida, cura, restauração, salvação e propósito. Declaramos que as lágrimas de hoje regarão os testemunhos de amanhã, que o vale será caminho de crescimento, que o tempo de espera não será desperdício, mas preparação. E que a fé, Senhor, nos levará a viver o sobrenatural que vem de Ti. Que ninguém desista de sonhar, que ninguém desista de orar, que ninguém desista de confiar. Porque Tu és fiel e cumpres tudo no tempo certo. E esse tempo está em Tuas mãos, não nas nossas. Senhor, finalizamos esta oração com o coração em paz, sabendo que Tu estás no controle de tudo, mesmo do que não vemos. E se ainda não vemos a resposta, continuaremos confiando, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, escreva amém aqui nos comentários como um sinal de fé e concordância com tudo o que oramos. Quando você declara amém, você está dizendo, assim seja, Senhor, eu creio e recebo. Se você tem um pedido especial de oração, compartilhe nos comentários. Nós cremos na força da oração coletiva e juntos formamos uma grande família espiritual que intercede, apoia e caminha unida pela fé. Não tenha vergonha de abrir seu coração. Deus ouve e nós estamos aqui para orar com você e por você. Compartilhe também o que Deus tem feito na sua vida. Um testemunho pode transformar outras vidas, fortalecer a fé de quem está desanimado e glorificar o nome do nosso Senhor. Sua história importa, sua jornada de fé é preciosa. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber nossas próximas orações. Todos os dias, estamos aqui para juntos buscarmos a presença de Deus e crescermos espiritualmente como corpo de Cristo. Envie esta oração para alguém que precisa de uma palavra de fé, encorajamento e esperança. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, que a sua fé seja fortalecida a cada dia e que os seus olhos espirituais permaneçam abertos para ver além das circunstâncias, para enxergar o invisível, o sobrenatural, aquilo que só a fé pode revelar. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração. Em nome de Jesus.